E aí galera, Canal 13 mais uma vez no ar. Hoje vamos fazer aquela prosa do galo, né? Vamos fazer um programa bacana, trocando ideia sobre o que tá rolando no momento do Atlético e tudo que a gente espera que aconteça e as nossas considerações sobre isso. Agradecendo, né? Hoje a presença novamente do nosso Ricardo. Valeu. Estamos aí mais uma vez para falar do Galo, né? O que a gente mais gosta de fazer. Obrigado a todos. Agradecer também hoje a presença especial aqui do meu grande amigo de mais de 20 anos, meu grande amigo Sidney Santos, negão da loucura. Parceiraço de... Parceiro de muitas histórias, né? Muitos jogos. Muitos jogos. Valeu demais a sua presença hoje. Vamos trocar essa ideia aí. Eu agradeço pelo convite. Fico muito honrado e se torna fácil falar do Atlético ao lado dos amigos, que como eu, atleticano, e o melhor assunto que tem é o Atlético pra gente, né? Isso aí. O mais prazeroso. Obrigado. Vamos que vamos. Galera, agradecendo, né, sempre a quem nos apoia, a quem está nos assistindo, quem está dando seus likes nos vídeos, principalmente se inscrevendo no canal, continue se inscrevendo e principalmente divulga pra galera, porque é importante as inscrições pro nosso canal para que ele continue acontecendo. Valeu demais a todos que nos apoiam. Mandar um abraço especial ali ao Beto Guerra, da Web Rádio Galo, que está sempre dando a moral, um cara de muita experiência lá em BH e está sempre passando dica pro Canal 13 e acreditando. É isso aí, vamos lá. Agradecer aos parceiros também, como o Vinícius, Camisa Retrô. Eu tô sempre falando dele aqui, essa camisa aqui eu peguei do Vinícius, lá da Camisa Retrô, é bacana, é de qualidade, tecido de primeira, acabamento sensacional. É só mandar um WhatsApp para ele que ele vai mandar para vocês os modelos que tem e vocês escolhem os modelos que você mais gostar e trocam ideia com ele. Agradecer também ao Felipe hoje, né? Novamente estamos aqui no Major Rock Sports, mais uma vez com o Felipe Faria, parceiro, Major Rock Sports, parceiraça do Canal 13. Hoje estamos aqui, tá passando até uma Champions League ali, o pau tá quebrando, futebol acontece aqui, mas não só futebol, outros esportes também, rock and roll. E é um lugar ideal para reunir a turma e a galera. Estava até trocando ideia com o Felipe agora. Eles estão agora com essa situação. É o seguinte, vem comemorar seu aniversário aqui, formatura, comemorações diversas. Combina com ele, liga para ele. Fala, Felipe, vou levar a galera no meu aniversário. Ele vai preparar uma situação especial para vocês comemorarem essas datas especiais. Felipe, Major Rock Sports, valeu demais essa parceria. Então, gente, começando a prosa do Galo, vou ao Sidney aqui. Como sempre, eu queria saber a opinião dele, porque do Ricardo todo mundo sabe, a minha, do Amaral, enfim. Ô, Sidney, como você vê o Atlético, como você vê o Galo esse ano de 2017, fazendo esse balanço do início do ano até agora, o que você esperava, o que você acha que foi bom, que não foi? Dá o seu parecer aí do que você acha do Galo esse ano. Leandro, o seguinte, o Atlético, na minha visão, acho que foi a do Brasil inteiro, eram entre os 3 melhores elencos do país. Porém, se a gente for, papel aceita tudo. Se nós formos classificar o Atlético assim, individualmente, nós temos um ótimo time. Claro. Porém, a hora que na coletividade nós pecamos muito. Eu não sei se foi a vinda do Roger ou a não manutenção do Roger, porque o Micali é um fracasso. Péssimo. Porque mas ele veio o Robinho no banco pro Marlone, isso me deixou indignado. Porque o pouco que eu conheço de futebol, e nós como atleticanos acompanhamos, e acompanhamos muito o futebol em si, não só o Atlético, o Marlone ganhar titularidade e o Robinho no banco é de doer. Porém, o Robinho também não estava mostrando aquele futebol que todo mundo esperava dele. Mas será que é o treinador? Porque é muito estranho, ou eu sou muito ingênuo, de achar que jogador não faz corpo mole. Porque o Oswaldo chegou 2 dias depois e ele meteu 2 gols. Só falou, ele vai jogar, o titular do meu time é o Robinho, e ele fez 2 gols. Porque eu já conheço. Mas conheceu no Santos há anos atrás, não conheceu do ano passado. Então tem algo de errado aí. A diretoria, acho que até tem boa vontade, trouxe as peças que todo mundo gostaria que viesse, que eu queria que Fred viesse, Elias viesse, muito. O Felipe Santana eu não queria não, que eu nem conhecia. Mas veio, desceu atravessado na minha garganta, porque eu acho ruim, péssimo. Mas por quê? O Felipe Santana, assim,
pra um bom zagueiro, assim, ele serve pra alguma coisa lá, não é possível. Não, pra um zagueiro ruim falta muito pra ele. É, tem que treinar bastante? Pra ficar ruim. Pra ficar ruim tem que treinar. Infelizmente, ele pode ter tido um lampejo na carreira, né? Que foi pra Europa, foi pra Alemanha, jogou lá e veio aqui, não dá. Se esse é o futebol dele, vocês me desculpem, o Messias do América é muito melhor. De repente, o que tem de melhor é o empresário. Não, o Atlético tem mania de contratar o cara que edita o DVD né? dele, o cara que edita o DVD dele é muito bom. Vamos falar daquele antigo que teve aquele problema lá em Curitiba, o lateral, meu Deus, Conceição, como ele chamava? Emerson Conceição. Aquele cara jogou na Europa vários times, o empresário dele é bom demais, gente. De contratar um empresário para diretor de futebol do Atlético. Aí, então você acha que, né, que o Atlético foi mau planejamento do futebol em 2017, que não fez o Atlético no Galo chegar onde poderia chegar esse ano? Eu não falo planejamento, eu acredito mais na execução do que era proposto. Certo. Porque quando o Roger veio, ele veio para ser campeão. Ele veio tarimbado, um bom trabalho no Grêmio. O Micali foi para encher buraco e era um cara que tinha ganhado a Olimpíada, né? Era prata da casa, já trabalhou no Atlético, mas não sabe mexer com medalhão. E o Atlético hoje é um time de medalhão. A média de idade do Atlético é de quase 30 anos. Então é um time envelhecido e o tempo passa para todo mundo, né? Sim, verdade. Então é difícil, né, a gente explicar o que aconteceu com o Galo esse ano. Leandro, ninguém consegue explicar, né? Eu acho que o mínimo para um time do gabarito do Atlético no papel não está brigando entre os quartos do campeonato. O Corinthians descomparou, fez o primeiro turno excelente, invicto, né? O Corinthians ganhou de todas as equipes do campeonato, que é uma coisa rara de acontecer. Mas ali com Palmeiras, Santos, ao meu modo de ver, falando friamente, analisando o futebol, o Atlético tem mais time que o Santos. Sim. O Atlético tem mais time que o Flamengo. Sim. O Atlético tem mais time que o Botafogo. Acho que elenco por elenco, o Atlético mais time do que o Cruzeiro. Me ajuda aí. O Cruzeiro fez uma Copa boa. Não vamos tirar o mérito deles. Mas o Atlético... Grêmio e Flamengo tem um time bom. No papel, o Grêmio e o Palmeiras também. Eu acredito que o Grêmio joga o melhor futebol hoje no Brasil, a minha opinião. Ele soube pegar elenco e qualidade. Motivacional, o Renato Gaúcho é um ídolo lá e o pessoal escuta o que ele fala, porque é um cara que o gremista é apaixonado, né? Então, Cid, você está falando aí, né, sobre o Renato Gaúcho, técnico, e falando sobre a sua ideia sobre o que aconteceu com o Galo esse ano, e você citou muito o Roger e o Micali. Então... vamos falar agora, né, Ricardo? Todos nós. Vamos falar algum assunto que está em pauta, muito na mídia, que é o Oswaldo Oliveira. Oswaldo de Oliveira, o que ele chegou e fez pro Galo. Ó, tá rolando a Champions ali, ó, nervosa ali, ó. PSG tá ganhando. Não perde o foco, não. Não perde o foco, não. Vamos lá. O Oswaldo de Oliveira chegou no Atlético, chegou no Galo, numa situação que o Atlético estava se sentindo meio que perdido no campeonato, perdido no ano, digamos assim. A esperança do Galo do atleticano estava começando a ficar no vermelho. A gente estava começando a ficar preocupado realmente, até com situações de Z4, porque vinha de uma situação que o Roger caiu e entrou o Micali, que não tinha preparo nenhum para assumir um time naquela situação, na minha opinião. Não tinha preparo, não tem know-how, não tem experiência para assumir um time do tamanho do Atlético naquela situação. E deu no que deu. Ele não conseguiu render o que precisava para o Atlético melhorar. E entrou o Oswaldo de Oliveira. E de lá para cá, os números provam, os números mostram que o Oswaldo de Oliveira deu certo sim no Atlético. Ponto. Fato. Os números, a média mostra que os números depois do Oswaldo de Oliveira nos últimos 11 jogos é número de líder de campeonato, nos últimos 11 jogos, o que o Oswaldo de Oliveira conseguiu de ponto. Se não me engano, são 5 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. 5 vitórias, 4 empates e 2 derrotas com o Oswaldo de Oliveira. E analisando isso na tabela, os outros times... O Galo tem aproveitamento de 57%, que lideraria o campeonato. Fato, o Oswaldo de Oliveira ajeitou muita coisa. Agora, nós temos que pensar o seguinte, é o bastante para o ano que vem, cada um pensa o que quiser. Cada um defende a sua tese.
na minha opinião, se não é para vir um técnico muito pica das galáxias, com muita experiência, é a manutenção do Oswaldo de Oliveira, sim. É a manutenção do Oswaldo de Oliveira, sim. A não ser que venha um técnico que seja muito foda. Muito acima da média, Muito né? acima da média. Porque para trocar 6 por meia dúzia, mantém o Oswaldo de Oliveira, que está conhecendo o elenco, tem um apoio do elenco incondicional, você pode perceber que o elenco o apoia incondicionalmente e já está com tudo na mão para planejar o ano que vem. Então, assim, tem as outras coisas que alteram, como diretor técnico, nós vamos discutir daqui a pouco. Agora vamos falar do Oswaldo de Oliveira. Vamos lá, você pegou o microfone, então o que você acha? Eu queria citar o erro do Atlético quando mandaram embora o Levir Coupe. Na promessa de vir o Muricy Ramalho, e eu dormi, sonhei com o Muricy Ramalho e acordei com aquele, meu Deus, aquele uruguaio lá, Aguirre, meu Deus, eu não gosto nem de lembrar. Disso, não, eu também não gosto não, Ricardo. Por isso que eu quero esquecer, mas a memória é boa. O atleticano não esquece nunca. Então foi um erro, que naquele momento, para trazer um técnico comum, que esse Aguirre era comum e na verdade ruim, os números dele no Inter eram ruins. Ele ganhou um título com o São Lourenço, acharam que ele era o cara. E não era. Né? Acho que pode acontecer agora a mesma coisa, mandar o Oswaldo, que os jogadores que estão ali, na sua maioria, têm contrato do ano que vem, tem contrato para 2018, e mandar o técnico embora para trazer uma aposta, começar de novo. E eu concordo com você, Leandro, quando você fala que o Oswaldo não era o seu técnico preferido, também não era o meu, eu acredito que de 90% do atleticano não era. O Amaral, que vai nos assistir amanhã, falou, né? E hoje ele assume que pagou a língua, né? Quando ele falou que eu, como atleticano, tá lá no programa do canal lá. Eu achei uma bosta. Ele falou, eu achei uma bosta. E agora, Amaral, tá assistindo aí? Hoje o Amaral tá gostando. Eu não cheguei a usar esse termo, uma bosta, não, mas eu tinha uma dúvida violenta. Mas ele nunca tinha treinado o Atlético, a gente não pode julgar, né? Na vida a gente julga muito antes. Como o Cuca veio, eu não imaginei que perdeu 6 jogos, esse cara manda esse cara embora. Ele ganhou a Libertadores com a gente, num time de renegado. E ele era o renegado maior de todos, o azarado. O azarado, que não ganhava nada. Então... Mas o que acontece? Eu ainda acho que precisa de peças pro ano que vem. Zagueiro, Felipe Santana nunca. Com certeza. Que é Adilson, pelo amor de Deus, o Júnior Urso, louro. O jogo para. A bola chega nele, ele não dá uma sequência, ele quer fintar 2, ele é volante, tem que lembrar pra ele que ele é volante. E pra depois soltar a bola, ele não faz o arroz com feijão. Se ele desarmasse e fizesse o arroz com feijão, ele renderia. Pierre, gente, nunca fez um golzinho no Atlético, ídolo, mas vem jogar aqui contra a gente e é aplaudido. Donizete é a mesma coisa, porque fazia o arroz com feijão. O atleticano quer um arroz com feijão. Se tiver um bife, a gente aceita, mas arroz com feijão a gente já gosta. Joga simples e objetivo. E você acha que o Oswaldo de Oliveira tem dedo nesse time? Porque a pergunta sua, tá na pauta, né? Vamos seguir a pauta. Vamos lá. Me empolgando. Oswaldo de Oliveira, vamos lá. Fica, não fica? Qual é a sua opinião? Fica. É muito simplista falar assim, mas... Fica, por quê? Os jogadores assimilaram o que ele diz. Ele no vestiário, eu não conheço pessoalmente, mas ele é um cara educado e se percebe nas entrevistas, no lidar dele com os jogadores. E eu acredito que ele tem uma diferença muito grande de outros treinadores. Ele não me passa a impressão de arrogância, superioridade. Então ele consegue convencer os mais velhos a fazer o que ele pede para fazer e ensinar para os mais novos como deve ser feito. Porque os veteranos já sabem fazer. Sim. Não precisa de explicar muito. Porém, da forma que o técnico enxerga a equipe. Então, quem que viria para o Atlético? O Jair é um cara bacana, mas não é. É um outro Micali. Me ajuda. O Jair foi especulado, né? O Cuca disse hoje, parece que não vem mais. Eu sou viúvo do Cuca, vou assumir. Eu sou viúvo do Cuca. O Cuca me deu uma alegria que eu não pensei que eu ia ter antes de ganhar um brasileiro, que nós estamos na busca aí desde 71, que eu não vi ainda, mas vou ver ainda, eu tenho certeza disso. Ricardo, o que você acha então depois dessa efusiva comentário e realmente eloquente e pertinente? É verdade, legal? ele deixa a emoção assim
contagia a gente, né? Contagia. E... Mas, e o Oswaldo Oliveira? Me fala um pouquinho Aqui, sua eu impressão vou sobre voltar ele. lá no começo. Lá no começo do Oswaldo Oliveira, quando ele chegou, era aquela incógnita, a gente não sabia se ia dar certo, se não ia. Eu fiquei com o pé atrás, mas eu sempre esperei. Eu não sou de julgar antes da hora, eu espero o cara mostrar resultado para falar alguma coisa. Eu não considero que ele tenha sido o salvador da pátria nesse time, não. Ele foi inteligente. Ele conseguiu mexer com a motivacional dos jogadores. O que ele fez? Eu falei isso aqui em outros programas. Ele colocou cada um no lugar no que sabe fazer, deu ao Robinho a oportunidade de atacar e defender menos, o que os outros 2 treinadores anteriores queriam que ele fizesse. O Robinho deixou de ser secretário de lateral e virou atacante. Colocou o Fred na dele, o Robinho na dele, foi lá e falou assim, ó, gente, você sabe fazer isso, vocês vão fazer isso. Ele ganhou a equipe, ele ganhou o plantel mais no motivacional. Ô Sidney, em relação ao que você falou aí sobre ele ser um cara não parecer arrogante... É polido. Ele é calmo, mas eu vi uma entrevista hoje do Iago, ele cobra muito no vestiário. O Iago falou que as cobranças que ele faz no vestiário quando não tá dando certo é complicado. Ele é duro. E isso deixa a gente, assim, até um pouco assim, mais assim, tranquilo, né? Porque sinal que ele não tá satisfeito porque com o Atlético... Ele não aceita qualquer coisa. Sim, e ele tem um lado paizão, e como todo pai, ele passa a mão na cabeça, mas também chama a responsabilidade quando tem de ser. Os números dele são bons, né? A média dele é boa, graças a ele nós estamos, assim... brigando por uma Libertadores com chances reais, a 2 pontos de entrar direto na Libertadores. Isso, bem perto da Libertadores. Sem necessitar de Flamengo, de Grêmio, né? Mas o Oswaldo Oliveira, eu acredito que o dom dele é saber lidar com os mais velhos. Porque não foi falta de liderança no Atlético esse ano. Eu acho que foi o excesso de líderes. Isso. Nós já tínhamos Vitor, Léo Silva, Marcos Rocha, remanescentes aí de um Atlético de 2012. Marcos Rocha criado no Atlético Mineiro. Aí chegou o Robinho, aí me chega Fred, aí vem Elias, vem o Roger Bernard. Então, são pessoas que têm o espírito de liderança. Então, talvez o excesso de líderes, que é onde acho que tinha muito cacique para pouco índio. Esse é o problema do Atlético. Quando chegou Aí o Oswaldo Oliveira veio justamente para pontuar, acabar esse negócio de um monte de cacique para pouco índio, né? Ele com a sua experiência, com a sua idade e tempo de futebol, know-how, chegou e falou, acabou aqui, agora cada um faz o seu e eu comando essa bagaça toda. Lembrando que ele já foi técnico de um time que tinha Edilson, Rincon, Marcelinho Carioca. Corinthians de 2000. Isso. Ele já tá acostumado com esse tipo de ambiente. E ele bem mais novo, né? Agora ele bem mais experiente. Então é isso, assim, agora nós estamos falando. Eu acho que nós 3 aqui temos uma opinião muito parecida que nós queremos que o trabalho dê prosseguimento, né? Isso aqui. Agora, eu já vi muito Galo também terminar um ano acreditando e no outro ano cair de qualidade. Há quem diga que a permanência dele está ligada à vaga na Libertadores. Faz sentido. Eu não considero. Eu não acho que seja justo. Não seja justo. Não que seja justo, mas o futebol não é justo. Futebol não é justo. Infelizmente, não. Não é que diria o meu tio, futebol não é calça-leg para ser justo. Não tem jeito. Condicionar a vaga da Libertadores, eu acho que é um pouco cruel. Porque ele pegou o Galo uma baba. O Atlético não ganhava de ninguém. Perdemos aqui para Bahia jogando muito melhor. Perdemos para Santos jogando melhor. Perdemos para Chapecoense agora. Então o time vinha... Já com ele, acho que a estima do time estava baixa. A autoestima do time estava baixa. Não estava autoestima, estava baixa a estima dessa equipe. Ele chegou... Igual você disse, cara, eu concordo quando você fala que ele falou... Você joga onde, Robinho? Aqui, então você vai jogar aqui. Você joga onde? Colocar os atletas aonde eles sabem jogar, onde fizeram o seu nome, porque não estão todos cascudos. O técnico colocou o Robinho de secretário de lateral. Pô, o Robinho nunca marcou na vida.
Com mais de 30 anos ele não vai marcar. Ele deu essa declaração. Ele falou assim, antigamente os laterais me marcavam, hoje eu tenho que marcar o lateral. E ele deu essa declaração. E hoje, nem se ele quisesse, ele não tem condicionamento Engraçado físico. que o Roger colocou o Robinho na posição errada marcando e o Micali colocou na posição mais errada do mundo, que é no banco. Não, o Micali, pelo amor de Deus, eu acho Teve que um ele jogo era do cego. Micali que foi o dia que o extremo... Foi o dia que o Micali caiu. Nossa senhora. Atlético e Vitória. O Robinho e o Marlone aquecendo, o Gás vai fazer gol. Quando eu penso que não, o Marlone tira o colete e entra. E entra, o Robinho não entra. E o Robinho não entra, que era a última substituição. Naquela eu falei assim, aonde o Galo tá indo? Esse E ele dia tira eu um falei, volante, o Robinho pro né? E ele tira um Marlone. volante. Exatamente. Nesse dia eu falei assim, não, Não serve. não dá. Ou ele não serve, eu acho. E eu não entendo nada de futebol. Eu tô aqui há anos acompanhando à toa. Não entendemos, não entendemos. Pois é. Então, assim, eu acho que nós estamos numa mesma opinião que o trabalho é bom, ele deve continuar. Continuidade é muito importante no futebol. Você vê o Corinthians aí, campeão, porque ele manteve um técnico que era assistente, interino e era virou assistente, e segurou a interino, onda. sim. Eu dou muito exemplo do rival lá do lado fresco da Lagoa, Ah, tá. o lado azul. A manutenção do técnico deles foi fundamental. Quando pediam a cabeça Pediram, dele. a torcida pediu a cabeça quando teve ele um piquete na porta lá do centro de treinamento. levaram lá os tudo lá, fizeram um encontro lá na porta, porque Jogaram eles purpurina. jogaram tem purpurina, teve- tá, confete, Isso. tal, reclamando. Mas o que acontece? Foi um carnaval. Rasgaram a saia lá. Tudo. é um apeteco. Mas aí o que acontece? Porque quando eles tinham caído naquela Copa lá sul-americana, para um time do Paraguai, a diretoria bancou. Falou, não, vai ficar, e ficou, e bancou, e tudo, e no final do ano eles ganharam aí o título lá, beleza. Que eles não ganharam em cima da gente ainda, né? Eles estão rezando para um dia ganhar, mas vamos lá. Então, assim, eu acho que a manutenção é importante. Eu acho que o Oswaldo Oliveira tem que ficar pro ano que vem. eu Igual eu falei, concordo. a menos que venha um Guardiola, um Zidane, uns caralho a quatro. A menos que venha o Cuca. Você é viúvo do Cuca? Eu sou viúva do Cuca. Eu respeito o Cuca, Ele é mas o cara. eu acho que Oswaldo Oliveira. Só foi um pouco inocente de ter aberto que ir embora antes da final do Mundial. ele foi Foi infeliz, não soube controlar. Agora, por exemplo, o Cuca ele tem algumas indisposições com alguns jogadores, parece, no elenco do Atlético atual. Dizem que o Marcos Rocha e ele são meio assim, não tem um bom na relacionamento. final do Mundial teve um atrito, Tanto né? que ofereceram, aí nós vamos entrar O na Marcos pauta Rocha aqui. mandou ele comer tomate cru. Mandou também. Pois é. Ele não joga no time que o Marcos Rocha joga, me parece. Isso é especulação. Mas só para finalizar o assunto do Oswaldo Oliveira, o Oswaldo Oliveira resgatou muito jogador, como Fred, Robinho, o Iago lançou o Iago definitivamente. porque eu era um crítico do Iago, o Oswaldo Oliveira, o Iago jogou bem, tá jogando Prata legal. nossa, é um menino. É um menino. Então assim, o Oswaldo Oliveira ele tem muita qualidade. Ele elogia muito o Iago, né? O Iago é meio que jogador de confiança dele. Pessoal, Eu ia até falar com você, Ricardo, você tá falando motivacional que o Oswaldo Oliveira lembrando aí, motivacional. falando sobre motivação, pessoal aqui de Pará de Minas, dia 23, na quinta-feira, dia 23 de novembro, vai ter uma palestra motivacional com o padre Christian Shankar. A turma do Morgante Jiu-Jitsu aqui de Pará de Minas está organizando. Então, pessoal, vou deixar para vocês aí a sugestão, é uma palestra para família. Quem tiver interesse, é só procurar lá na ABB, amanhã, hoje dia 22. Dia 22, amanhã dia 23. Amanhã quinta-feira, dia 23, a palestra será às 19 horas, no Clube ABB. Então, quem tiver interesse, vai ser muito bom. É uma palestra muito, assim... Que acrescenta muito. Que acrescenta muito para a família. Então é isso. Gente, então é isso. Vamos lá. Eu tava trocando ideia aqui com o pessoal. Eu agradecer mais uma vez aqui, né? O pessoal do Major Rock Sports. Estamos aqui conectados aqui. Jogo aqui, jogo ali, é rock and roll. É bacana, galera. É um lugar bacana pra você curtir um happy hour, tirar gosto de primeira, feito pela casa, criação da casa e drinks também. Então procura aqui Major Rock Sports pro seu happy hour, ser bem bacana. Então, pessoal, continuando com vocês, eu estou reparando ali, 7-1, o SG tá passando o carro ali como é que chama o time? Celtic? Não, O Celtic lá da Escócia. O campeão escocês. PSG tá prometendo esse ano. ano, O atual campeão tá prometendo. o campeão escocês.
Mas é muito Muito aquém, abaixo né? ainda, Tá né? Muito abaixo é, ainda. Tá muito abaixo. É. Tá parecendo um outro time que a gente conhece em relação ao Atlético. Mas aí, gente, nós queremos falar um pouquinho também sobre essas especulações, né? Vai chegando no final de ano, tem se falado muito a respeito de Bebeto Freitas no Atlético, no Galo, né? Como diretor executivo. Bebeto Freitas hoje ele ocupa o cargo de secretário de esporte da Prefeitura de Prefeitura de Belo Horizonte. E eu acho isso muito complicado, sabe? Esse negócio de ficar falando os caras assim, se vier, o cara vai largar a prefeitura. Porque se for pra ficar fazendo meio a meio, sendo secretário, sendo diretor, eu não quero. Não quero. Agora, não nós não podemos tirar, Leandro, o mérito do Bebeto Freitas. Ele pegou o Atlético numa época que nós estávamos na ladeira e foi parceiro do Calil. E achar que o Calil não tem força lá dentro do Atlético é besteira. Claro que tem. E agora na prefeitura, tem que ver se o Calil vai querer ceder o secretário dele pro Atlético. Não. Né? Mas o Bebeto Freitas foi um Você diretor, lembra um diretor bom no Atlético, bom vibrante, diretor. Salvo o meu engano, ele era o diretor quando o Calil era vice-presidente do Atlético, ele era o diretor de futebol do Atlético. Aí ele saiu, ele veio do vôlei, veio da Itália pro Atlético. Ele é um gestor, né, cara? Foi ser diretor do Botafogo e virou presidente do Botafogo. Sim. Né? Não teve sucesso lá, não. No Alvinegro Carioca lá, não teve sucesso, não. Aqui ele não foi presidente, mas enquanto diretor, o Atlético montou boas equipes. Porque eu acredito que ele é um manager, que se diz, né, do voleibol. E ele trouxe isso para acrescentar no futebol. Você tem opinião formada sobre o Bebeto Freitas? Você lembra? Eu lembro do trabalho dele como diretor no Botafogo e ele foi muito elogiado. É um cara polido e inteligente, né, velho? Ele fez um bom trabalho no Galo também. E se ele vier, vem como diretor executivo, diretor né? executivo, Aí vai precisar de um diretor de futebol ainda. Diretor de futebol é o Galo. O Alexandre Galo já tá certo. O Alexandre Galo, isso aí não é especulação, não. Então, já tá certo, batido o martelo. Lembrando que 7 câmeras sendo o presidente. Me parece que agora apareceu uma outra chapa de última hora. Então, quer dizer... Tinha até hoje, se eu não me engano. Apareceu uma outra chapa para concorrer. Mas essa chapa parece que é para cumprir a obrigação da oposição. Mas ele já entra sabendo que não tem para ele. A política do Atlético hoje é uma política muito consolidada, o Calil tá meio patriarcal, eu não diria, porque não tem filho assumindo filho de ninguém, assumiu um outro, mas gente, no mundo da política, no mundo dos negócios, no mundo sempre assim, você vai querer eleger ou deixar um sucessor da sua confiança. O grupo que elege, ele não é eleito sozinho. Então tem um grupo que elege, escolhe, você vai ser, eu acredito que o Nepomuceno, o Calil elegeu como sucessor. Foi isso mesmo. E agora deve ter dado uma opinião muito forte em cima de quem vai ser o Sete Câmara. Agora é a vez dele, que é um homem de confiança também, do Calil. Isso é sinal de um bom trabalho também. Exatamente. Porque se é uma continuidade. Isso, Ricardo. Se não fosse um bom trabalho, é lógico que ia mudar. Ia mudar. Lógico, o Atlético, nós enquanto atleticanos aqui de quase 30 anos de Mineirão, de acompanhar o Galo, de carona, de ônibus e tudo, o Atlético é uma bagunça, não ganhava de ninguém e caiu para a segunda divisão. O Atlético hoje tem o melhor centro de treinamento do país, é uma equipe que vem nas cabeças do campeonato desde 2002, são 5 anos, 5 direto, campeão. Então o Atlético, essa equipe, essa turma que está lá, querendo ou não, dá a mão palmatória, mudaram a vida do Atlético. O Calil chegou no Galo num centenário, quando o Galo estava caindo com o Cisa Valadares, caindo. O presidente tem que sair escoltado pela polícia, que a galera queria bater no presidente. Ele não foi um presidente eleito, ele foi aclamado presidente do Atlético, Alexandre Calil. E ele conseguiu em 5 anos mudar 100 anos de história do Atlético. Ele fala que o Elias Calil foi o maior presidente. Eu ia falar agora. Mas o pai dele, ele o maior presidente. O pai dele fez o diferencial e depois o filho fez. Né? Verdade. E aí quando fica se especulando de Bebeto Freitas, igual o Sidney falou, tudo tem um Calil por trás, gente. Não se iluda achando que não tem. O cara pede a benção, pede anexo de pedir a benção, ele pedir uma opinião. Se tratando que ele tá na prefeitura. Aí que tem mesmo. Claro que o Sete Câmara liga pro Calil e fala assim, Calil,
E aí, tô querendo esse cara, o que você acha? Ou até coisa do tipo. O Calil nunca vai deixar de ser um cara atuante no Atlético, mesmo que seja bem nos bastidores e por baixo. E o Bebé de Freitas é um cara de confiança, o Calil, como diz o Sidney. Nós estamos falando muito dele aqui, é uma especulação ainda. O que é certo, me parece, é que o Alexandre Galo vai ser o diretor de futebol do Atlético. Isso, gerente de futebol. Gerente de futebol, justamente, gerente de futebol. E o Bebé de Freitas viria como um diretor executivo, que é aquele cara que assina os papéis, é aquele cara que toma as decisões e executa as decisões. O diretor de futebol, que seria o Galo, ele faria todo o planejamento que levaria para o diretor executivo executar aquela ação que ele está planejando. Contratar alguém e por aí vai. E para quem não se lembra do Alexandre Galo no Atlético, ele estava naquele time do Atlético quando foi campeão mineiro, ele jogou a final, ele cortou, teve um corte, não usavam toquinha não, o pessoal usava faixa, sangrando, e eu nesse dia eu fiz uma loucura, pulei lá no campo, entrei no gramado e passei por dentro lá e fiquei do lado da taça, do lado dele, na sequência, não me tiraram, não sei porquê. Aí... Ele é um jogador que eu posso falar, ele deu sangue pelo Atlético, ele tinha um comando daquele time, ele era um volante, tinha vindo do Santos, se eu não me engano, né, pro Atlético, ele estava em 99 também, estava em 99, era um líder, então ele tem uma história com o Atlético, isso é importante, ele sabe o que a torcida é importante, o jeito que a torcida gosta que o time se comporte e os atletas que a torcida gosta. O Atlético não aguenta o nhenhenhen, o mimimi. É o arroz e feijão, joga simples, joga duro, joga com vontade. Se perder faz parte, quem um perde. 2 jogos, a chance de um perder é 50%, pode ter um empate, mas é como se perde que é o diferencial. Verdade. E nós atleticanos, se ele correr e não conseguir, eu vou aplaudir. Agora, se ele ficar lá de frescura, meu irmão, vai embora. Adilson, some. O Galo, ele vai fazer a função do intermédio entre a parte burocrática e a parte boleira. Ele vai ser o intermédio ali entre diretoria e jogador. E ele pode ter um bom... Ele é um Galo, o Alexandre Galo, ele é polido, um cara inteligente ao extremo, a gente sabe disso. Igual o Negão falou, ele deu sangue pelo Atlético. E eu acredito que ele daria uma parceria muito boa com o Oswaldo de Oliveira. Eu acho que ele e o Oswaldo de Oliveira vão conversar muito bem e vão conseguir tramitar muito bem esse negócio. E só fazendo um adendo aqui, o melhor do Alexandre é porque ele é Galo. Ele é Galo, sempre... Aí, cara... A identificação dele já vem automática. Ainda sobre as especulações que estavam aqui na pauta, que hoje o programa tá bacana, a gente tá falando bastante, a gente tá dando ênfase a tudo. Uma coisa que tá na pauta que eu queria conversar é o Marcos Rocha. O Marcos Rocha, ele foi falado aí, né, que foi oferecido ao Palmeiras, aquele negócio todo. Aí eu vi uma entrevista dele falando que ficou chateado com a situação, que ficou sabendo pela imprensa que ele havia sido oferecido para o Palmeiras, só que não houve nenhuma confirmação do Atlético, do Galo, da diretoria do Atlético. Duas coisas eu quero falar sobre isso. Primeiro, eu acredito que exista muita conversinha fiada de imprensa que quer atrapalhar o bom andamento do Atlético Mineiro. Existe imprensa boa e existe imprensa ruim. Eu tenho certeza que futriquinha fiada para poder desestruturar o Atlético, que é um time grande, tem toda hora. Dentro de Minas Gerais tem imprensa que é cruzeirense, como também tem imprensa que é atleticana, e isso para mim é fruto de conversinha para atrapalhar o ambiente, porque aí o Marcos Rocha se sente ofendido, já fica meio desmotivado, já fica querendo sair. E aí, outra coisa que eu ia falar, eu quero o Marcos Rocha até aposentar no Atlético. Eu vejo nos grupos, pessoal, vai embora, vai com Deus, no seu... Não tem lateral direito igual o Marcos Rocha no Brasil, não tem. Se sair, quem vem? Vai deixar lá o Carlos César lá? Tá, bom, mas quebra galho. Marcos Rocha há anos e anos e anos tem sido lateral direito do Brasileirão e provando, ganhando prêmio e joga muito, muito. Na minha opinião, tem uma deficiência na cobertura, porque às vezes ele sobe muito, ele é muito criativo. Quando tem cobertura pra ele, tudo certo. Então, ele é muito exigido por isso também, né? Muito exigido por isso. Corre muito, tem sangue e identificação com o Galo. Então, pra mim, isso é conversinha fiada de imprensa. E quem é corneta de Marcos Rocha, respeito sua opinião. Mas eu quero o Marcos Rocha até o dia dos dentes cair. Não consigo mais jogar bola no Galo. Leandro. Mas eu vou mudar agora aqui. Vamos lá, vamos passar Leandro, a opinião e eu acredito
Eu acredito muito também. Eu também. Que o problema do Atlético não seja um ambiente. Eu até acho que o ambiente do Atlético deve ser muito bom. A questão é o seguinte, é o entrosamento na hora H. É aquela confiança que não estava tendo. Me explica como. Acho que é o ano de todos os anos do Atlético que eu acompanho. Peraí, calma. Nós estamos falando do Marcos Rocha agora. Agora é Marcos Rocha. Vamos falar não do é Marcos do ambiente, Rocha. não? Não, eu falei que trabalhava... eu quero a sua opinião do Marcos Rocha. A pauta, ó, eu faço a pauta, galera, tá vendo? Eu faço a pauta. Eu faço a pauta, eu perco o tempo, eu faço a pauta. E eu sei que ele fez a pauta. Aí, ó, depois da Beto de Freitas, era sair do Marcos Rocha pra gente conversar. Mas quem falou que o Marcos Rocha tá saindo é louco. Não, o Marcos Rocha não é bom, não. Ele é ótimo. Eu quero saber a sua opinião sobre Marcos Rocha no Atlético. Fantástico, é o meu lateral também, até o cabelo branco e aposentar. Dá uma estátua pra ele. Joga muito. Não existe no Atlético, no futebol mineiro, no brasileiro. Quem tem uma média de 6 anos, como o Marcos Rocha tem, jogando em alto nível, ele machuca, ele volta, ele descontrola. E isso não sou eu que falo, o Brasil inteiro sabe disso. E se conseguimos segurar o Marcos Rocha até hoje, para não ir pro futebol estrangeiro, que é o mais difícil, porque o dinheiro fala mesmo, vamos dar ele para Palmeiras? Me ajuda aí, o Cruzeiro é outro time, levaram aquele Diogo, não sei o que tem lá, aquele cara lá. Levaram ele lá, no Galo lá? Não, aqui não, neném, aqui da não. novela lá, né? Vai lá, Ricardo, sua vez de falar sobre o Marcos Rocha, eu vou segurar o microfone. O Marcos Rocha, você já falou tudo sobre ele, né? Ele vem regulando, e eu já falei isso aqui já, gente, quem que vai vir pro lugar dele? Tá todo mundo aí louco atrás do lateral, improvisando meio no lateral, porque não tem. É a posição mais escassa. A posição mais escassa no futebol é o lateral. Não se cria lateral mais. Não se cria. Nós temos lá Marcelo e Daniel Alves jogando fora. Depois veio o Felipe Luiz. Depois acabou. Pra mim, depois... mas entre ele e o Marcos Rocha já tá mais ou menos no mesmo nível. Eu falo assim, o nível acima, mesmo assim, porque tá lá fora, se trouxer esses dois pro Campeonato Brasileiro, eu acho que se equivalem. Mas, na verdade, o lateral direito aí é só Daniel Alves. Isso. O Alexandre também eu falo assim, mas eu falo em lateral em si. A posição é escassa. Não se deve dispensar um jogador do nível do Marcos Rocha com a dificuldade que se tem de trazer outro para suprir. E o Marcos Rocha, além de tudo, gente, para quem não sabe aí, eu acho que veio dele esse lateral que bate na área lá, que é perigoso. Até antes dele, ninguém fazia isso no futebol nacional. Todo mundo tá fazendo e não dão muito crédito pro Marcos Rocha por isso, não. E dá certo até hoje. Você quer ver crédito? Com o Galo o pessoal não dá crédito, não. O grito eu acredito, o Galo fundou esse grito eu acredito e ninguém dá crédito pro Galo por isso. O Galo enraizou no Galo. O Galo começou com esse negócio. Aquele gol que o Otero fez, se tivesse sido feito por um jogador do Corinthians ou Flamengo, tava passando até no cinema. Até na Ana Maria Braga tava passando. Teria chamado a Ana Maria Braga passando. Mas não vem ao caso. Deixa pra lá. Mas vamos voltar. Leandro, eu discordo de você em relação à imprensa. Nem sempre essas especulações vêm da imprensa, não. Tem algumas... Sim, algumas sim, mas tem muito empresário. Mas quando eu digo imprensa, é o seguinte, tem uma imprensa que eu digo assim que é boa, mas tem uma que é sacana, que joga pra um cara, aí cai na rede social. Aí caiu na rede social, acabou, filho. Aí acabou. Entendi, aí caiu nas redes sociais. Não é que o cara vai julgar. Não coloca isso no jornal Estado de Minas, não coloca isso no jornal Folha, o Tempo, não. Mas é aquele cara que tá de dentro dos bastidores ali do Atlético, o cara sacana. Fiquei sabendo que julgou pra um, que já caiu pra outro, e hoje caiu numa rede social, acabou. Aí virou verdade. Isso acontece muito com o empresário também. O empresário quer valorizar o jogador. Joga isso. E planta lá que o outro time tá interessado. Eu sou Marcos Rocha até o fim e não quero que ele fique chateado. Somos três. Aí, falando de especulação, vamos falar um pouco rapidinho do Robinho aqui agora, porque até então nós estamos sendo unânimes, muita coisa, né? Nós concordamos do Oswaldo Oliveira, do Marcos Rocha também parece que nós concordamos. E vamos falar outro assunto polêmico. E aí, o Robinho renova ou não renova? O que você acha das condições? Renova ou não? Renova. Renova porque eu acredito... Quando eu pergunto que se renova ou não, não é que se você acha que ele vai renovar ou não. Se deve renovar. O que você acha, se deve ou não? Renova. Eu entendi. Renova. Igual você fala.
renova, Robinho. Porque se ele jogar 50% do que nós sabemos que ele pode render, ele já rende mais do que a maioria do que estão aí. Mas nós temos que planejar para ano que vem ter muito jogador jogando. É o quê? Reforços na zaga. Na zaga. Temos que trazer reforços para a zaga. Manutenção de Fred, Robinho. Aí, o Robinho tem uma cláusula lá, vocês sabem, a cláusula no contrato dele, que ele fez quando ele assinou 2 anos com o Atlético. Porque se o Atlético fizesse a manutenção do salário que ele recebe atualmente, o Atlético tinha prioridade, ele ficaria no Atlético, está em contrato. Mas aí agora, que tá o negócio, ele tá querendo baixar o salário. Mas o ele Robinho, já falou que ele aceita baixar. O Ricardo vai dar a opinião dele, também eu acho que tem que renovar, mas tem que rever esse salário. Porque quando ele assinou esse salário grande, a Dryword estava se comprometendo, a pagar parte do salário. Agora a Dryword vazou. Se for para o Atlético assumir esse salário sozinho, ajuizou. Robinho tá recebendo em dia com o dinheiro do Galo que tá pagando. O Galo tá pagando, porque a Dryword pulou fora. Mas se ele baixa, porque eu acho que o Atlético renovar, continuar de novo do bolso do Atlético, não. Ele tem que baixar um pouquinho o salário, e aí eu sou a favor também. Renova o Robinho, logo. E você, Ricardo? Eu sou da mesma opinião. Já falamos isso aqui, né? Renova sim, desde que ela abaixe o salário. Porque é ídolo, tem um nome já consolidado no futebol, mas ele não está merecendo receber o salário que está recebendo jogando o que está jogando. Voltou a jogar melhor agora, voltou a fazer gol, beleza, ajudou a gente bastante, mas ele passou por um pirreio aí, por um tempinho aí que fez muita raiva na gente. Já que a gente... Se é para renovar, beleza, que seja, mas vamos rever. De repente, um salário menor ou um contrato de risco. Mas nós não podemos ter a memória curta, Ricardo. Ele foi artilheiro do Brasil no ano passado. Sim. Então, tem alguma coisa de errado aí, porque assim, ano passado ele jogou muito, esse ano... Por isso que eu tô falando, às jogando vezes, errado, às vezes faz um contrato de risco por produção. Não, por produção eu acredito que ele vai embora. Porque ele tem mercado. E tem time louco pra pagar mais ainda do que o Atlético paga ele. Mas ele chegou já num ponto da carreira que tá nadando rios de dinheiro. Deve ter umas 3 fazendas com as 4 cabeças de Nelore lá. Um terreninho. E a família, pelo que a gente escuta, que não é verdade, eu não sei se é verdade, se não é, mas que a família se adaptou bem a Belo Horizonte. E isso, um jogador de mais de 30 anos, é importantíssimo. Isso é fácil também. E a mulher que manda. É muito fácil. Agora dois não. Você vê que os filhos do Robinho estão jogando lá, os filhos do Robinho estão indo pro CT, eles adoram o CT do Galo. Ali pra eles é um parque temático para ele do futebol. Então, quer dizer, tá tudo certo pro Robinho ficar aqui, basta ele querer e chegar num acordo. Não. E isso contando que ele mesmo, vocês vão lembrar disso, disse que aceita baixar o salário. Já partiu dele mesmo. Mas isso com certeza tem uma conversa com o Fred, com os amigos. Sim. E vamos ficar aqui todo mundo ano que vem? Vamos ficar e vamos ganhar? Vamos. Eu vou fazer uma pergunta, como eu disse, segue a pauta, né? Vamos seguir a pauta aqui, já falando do Robinho, sim. Não tá na pauta aqui, ó. Não tá na pauta não, velho. Mas eu vou fazer uma pergunta aqui fora da pauta. Já que... E vocês acham que tá terminando também um cara bacana, gente boa pra caramba. E aí, Rafael Moura, renova ou deixa embora? E ele, cara, ele é muito atleticano, velho. Cara massa, mas e aí? Mas na prática, renova ou vai embora? A gratidão pesa nessa hora, né? Que a gente sabe, ele é torcedor do Galo, ele já deu a gente muita alegria. No Campeonato Mineiro, ele salvou a gente em alguns jogos. Ô, Ricardo, tava lá em Divinópolis quando ele entrou e fez o gol aos 47 do segundo tempo. Mas Ricardo, sabe que é o torcedor bom, que ama? É o Juninho Pernambucano quando voltou pro Vasco. Um salário mínimo na carteira. Ele ganha mais do que salário mínimo. E se fosse produção, ele estava perdido. Ele tinha que pagar o Atlético para jogar. Porque teve chance. Atleticano, legal. Eu sou, você, o Leandro. Todo mundo aqui é. O nosso cameraman o dono do bar a maioria é. O pessoal da mesa de trás. O pessoal da mesa de trás também. A maioria é atleticano. Porém, no custo-benefício, eu acho que ele custa caro. Porque o Fred passa 20 jogos sem fazer gol e tem muito mais gols do que ele. Não, concordo. A gente fala um pouco de sentimento de torcedor, mas... Fica difícil, né? Vamos voltar pra pauta aqui, ó. Vamos voltar pra pauta aqui, ó. O que a gente falou dele no último programa. A última especulação aqui que foi colocada no mercado mais recente é a questão que oferece o Ralf, né? O Ralf que tá lá na China, falaram do Ralf oferecido ao Atlético.
Aí eu já vi na imprensa mesmo, assim, não em rede social, vi na imprensa mesmo. Não vou falar qual mídia não, porque não vem ao caso, mas eu vi na mídia confiável, que ele foi oferecido ao Atlético sem custo, porque ele acabou o contrato e ele tá querendo voltar pro Brasil, mas o Galo assustou com o salário. É onde o empresário entra. Aí assustou com o salário, ficou assim, então não tem nada, só conversa, né? O Ralf é um ótimo volante, mas o meu medo é ser um outro Elias também. Chegar nessa má vontade, nessa piorreia danada e o Eli igual. Então, assim, meu medo é esse. Mas a característica são diferentes, eu acredito. O Ralf é um cara cascudo. Campeão da Libertadores, campeão do mundo pelo Corinthians, acostumado a ganhar, também já tá nadando no dinheiro, foi pra China. Ele quer voltar e encerrar a carreira dignamente. Ele quer voltar pro Brasil dignamente. A melhor opção. Eu tenho medo desses caras que fez muita firula, igual no Corinthians também, igual o Elias foi, depois voltar pro Galo e ficar lá assim, sabe? Quando você tá olhando pra outro assim, sabe? A grama do vizinho é mais verde. Mas, você tá com a mulher olhando o outro a história ali, conta que o Atlético recuperou Felipe. Em 99, Felipe estava acabado pro futebol. Era seleção brasileira, Felipe, lateral, que jogou no meio no Galo. Jogou muito, teve que voltar. Belete, tava Bagreza no banco lá, veio pro Galo, São Paulo pegou de volta. Então vamos lá. Ralf, você queria? Não. Boa. Gostei da sua posição firme. Não. Boa. A minha também não. Eu também não acho que seria uma boa, não, pelo valor. Pelo valor, custo. Já o Atlético precisa de jogador que quer mostrar alguma coisa. Ô, velho, tá parecendo que a gente combinou antes do programa, né, cara? O que ia falar? Tá nós estamos concordando demais. Tá nós temos que começar a discordar um pouquinho, porque polêmica da audiência, velho. Mas é porque realmente eu acho que os assuntos a gente tá concordando. Mas é isso. Eu acho que ele vem com valor assim, bem como jogador consagrado. A gente não quer isso, a gente quer jogador que quer mostrar. Jogador pra bater no peito e falar assim, não, gente, eu quero fazer alguma coisa, eu ainda tenho que construir a minha carreira ainda. Isso ajuda bastante, porque o valor é pequeno e o resultado E além disso, Ricardo, nós tem que, se vem Ralf, nós vamos aumentar ainda mais a média de idade da equipe. Vai ficar um time mais velho ainda, que Ralf também já passou do Cida faz tempo. É isso que eu tô falando. Aí o time bom se faz com juventude e experiência, mas só experiência também não aguenta correr. Não aguenta correr com um menino de 23 anos mais. Vai machucar um jogo dentro, um jogo fora, um jogo dentro, um jogo fora? Não. Tem o Iago e deve ter mais na base. Blanco também não, pelo amor de Deus. Blanco também, eu não vejo ele sendo o volante que tem a cara do Atlético, não. Não tem. Ele é muito criado no leitinho. Estão lançando ele mais como armador, né? Meu Deus do céu, se o Casares eu não aguento, você me arrebenta. Se o Casares que joga meia boca eu não aguento, Blanco não. Até onde eu vi, gente, eu posso queimar a língua, espero que queime a língua. Fizemos um contrato com um cara, vai jogar aí muito tempo, fraco. De repente, quem sabe? O Galo merece mais, né, velho? O Galo merece mais, ainda mais que entrando no ano planejado, merece mais planejamento, merece mais. Falando em planejamento, né, vocês viram que hoje lançou a camisa número 3 do Galo lá. A camisa, né, all black, toda preta, tal, bonita. Uma edição limitada, comemorativa aos 100 mil torcedores Galo, né, do sócio torcedor do Galo, Galo na veia. Achei bonita, achei válida. É, bacana. Só que eles vieram com essa historinha, né, vão ser só 2.000. Prestigiando o sócio torcedor, né? E vai ter direito de comprar primeiro o sócio torcedor do Galo na Veia Black, depois Não vai dar pro Galo na Veia Black. Não vai dar pro Galo na Veia Black. Isso aí, a gente não é bobo, né? Isso aí, lógico que tem mais camisa guardada lá no estoque e vai vender, né? Logo que vender as 2.000 em 2 dias, tá vindo mais uma remessa aí e vai começar a vender. Só que assim, tá bom, é comemorativo aos 100 mil. Só que lançar faltando 2 jogos pra acabar o ano. Os jogadores do Galo não vão nem usar essa camisa. Isso é jogada de marketing. Mas um marketing muito errado, né, meu opinião? Muito furado, no sentido que o ano tá acabando. Eu não acho, não. Não é que é furado, cara, mas os jogadores nem vão jogar com essa camisa, cara. Que foda. Mas pensa pra você ver, você tem uma camisa que só você mais 1.999 pessoas tem. Pensa você falando isso pros seus netos, que essa aqui, só eu e mais 2.000 pessoas tem. Tá, tudo bem, mas isso é justamente para poder trazer valor pro sócio torcedor, né? Pro sócio torcedor. Eu achei que foi bacana. A camisa, se for a que saiu nas redes sociais, porque até então foi uma foto vazada, né? Ainda não deram certeza.
É uma camisa muito bonita, muito Mas é parecida, bonita, muito parecida com a Libertadores. Com a Eu só acho que eles vão fazer comemorativa mais da 2.000. Libertadores de 2000. Eu acho que eles vão fazer Não, mais também acho que 2.000. vai. E esse negócio de sócio torcedor, prestigiar o sócio torcedor, cara, eu fico pensando, né, ô Negão? Eu falo, Negão, o Sidney aqui é meu brother já. Puta que pariu, é tempo pra caralho, velho. É muito tempo de torcida, né, Negão? E esse negócio de sócio torcedor é muito importante pro time. Muito importante pro time. Mas ao mesmo tempo também faz a torcida ficar um pouco nutelizada, né? Exatamente. E você, que nós somos da velha guarda, você me levou já, a primeira vez no mundo da loucura, tomando cachaça, catuaba. Eu não bebia não, gente. Hoje ele é um cara, né, seus quarentões já e tudo, Quem disse? Mas na sua juventude já aprontou muito, velho. Aprontei muito, e não sou. Surfei. Eu queria surfar na onda do sócio torcedor black, eu não sou. Então essa sou black inteiro. Eu merecia uma camisa black também. Legal, a camisa que tá rodando é black. Depois eu quero que você conte a história do dia que você pegou a camisa que o Éder jogou e a Galocura tomou a você. Não foi a Galocura, foi um... Esse jogo foi a Copa do Brasil, com o Atlético foi nos pênaltis com o Sport. Nós descemos a arquibancada para geral para ver os pênaltis. Eu tô mentindo. Esse jogo, o ônibus estragou. Corinthians. Não, Atlético Sport. O nosso ônibus estragou, nós chegamos na metade do jogo. Eu chegamos na metade do jogo, já tava rolando o jogo. Isso. Aí o Éder Aleixo jogou a camisa. Foi aquele Atlético Corinthians que o Corinthians jogou na Copa do Brasil? Não, foi Atlético e Atlético Sport. Tafarel no gol, Luiz Eduardo na zaga. Isso. Opa. Boa noite. Opa. Tudo bem? Muito obrigado. O Atlético... Foi aquele Atlético Sport. Ele jogou a camisa e eu, como bom jogador de basquete, dei um salto muito bom em ser pequeno. Segurei. Um outro cara segurou comigo. Ficamos, ela é minha, ela é dele. Aí chegou a polícia e decidiu. Eu deixei com ele. Eu não queria apanhar da polícia. Eu lembro de você reclamando dentro do ônibus. Reclamei demais, chorei. Eu deveria ter tomado uma porrada da polícia e pegar a camisa, pô. Disso. O couro melhor, a camisa tava aí até hoje. Éder Aleixo, hein? Isso, salvo o meu engano, Éder jogava no Atlético, 95 deve ter sido essa Copa do Brasil. Não, foi 96. Foi 95, foi com o Tafarel era o goleiro. O Tafarel jogou no Galo até a Copa de 98, jogou de 95 a 98. Foi nesse meado. E o Éder jogou até 97, que nós perdemos aquela... Não, 97 ele não estava mais, não. Ele tinha saído, ele voltou em 95, 94, 95... Em 96 ele não tava naquele time, não, do brasileiro, não. Enfim, o mais interessante... Resumindo, eu não tava lá, não. Fiquei sabendo, eu vi no perguntei o Google. O mais interessante foi a perda da camisa, o tanto você reclamou dentro do ônibus. Reclamei muito, que porque eu merecia a camisa, ele jogou pra mim a camisa. Na minha mente foi. Mas eu não tive coragem de encarar o cacete das nossas forças, né, militares, da polícia. Eu lembro do caso seu também, de pegar pra poder ir pro Mineirão... Só o dinheiro do ingresso no bolso, no trevo, pegando carona, ambulância, ambulância. Isso foi em 96. Eu fui todos os jogos do Atlético no Mineirão, no Brasileiro de 96. Né? Em um desses jogos, nós com pouca grana, pô, na época da ladeira, não que tenha passado, mas era bem pior, eu acredito. O trevo antigo, a gente tá no trevo, eu e um amigo pedindo carona na 262 ali, aí parou uma ambulância, então pro Mineirão também, entra aí, falei, mas tá eu e um amigo, não, ele vai lá atrás. Pô, fomos eu e o motorista, meu amigo, uma senhora e a filha dela rezando lá atrás. O cara levou a gente, e o cara era cruzeirense, o cara existe. Adeval, aquele abraço, valeu, irmão. Não tem problema, vou mandar um alô pra ele, já tem muitos anos isso. E nós fomos e o Galo ganhou esse jogo. Ganhou uma carona com a ambulância. Não, nós vamos marcar uma outra prosa do Galo com o Zé Negão, mas sem muita pauta, só pra gente conversar essas coisas, porque tem muita história boa, mano, muita história boa. Ônibus, o Galo, Catuaba e... Sim, a gente teve muita alegria. Muita sessão. Muita sessão, a gente surfava, era uma época diferente, que eu não aconselho ninguém a fazer isso, porque eu era um babaca. Se quem quiser ser um babaca e subir lá, eu não posso fazer nada, mas... Com 16 anos de idade, você não pensa muito nas consequências, não, né? A gente viu os meninos de 16 anos e quer mostrar. Mas hoje os meninos de 16 anos tá tudo é Nutella, velho. Tá tudo tirando fotinha, selfies. O pessoal não tá nem indo muito no campo, não, né? Tá namorando na internet. Tá. Ou jogando Minecraft. Ô, gente, agora só pra finalizar, vamos só... O Sidney tá aqui a primeira vez, então vamos perguntar a opinião dele. Sidney, te pegar de surpresa agora. Libertadores, classifica ou não? Classifica, porque eu acredito.
Eu acredito. Porque todo mundo analisa a tabela, e eu já analisei também, com todo mundo, eu acredito que tem analisado e acompanha o Atlético. O nosso adversário hoje é o Botafogo. 2 pontos. O Botafogo nós temos 2 jogos difíceis. Temos o Corinthians, que é um jogo festivo, que é para entrega de faixa, os caras quer ganhar, mas se perder também não dá nada, a taça já está com eles. Tem o Grêmio, que pode pegar o Grêmio com a ressaca, que o time de ressaca não perde, haja vista os 3-0 que o Corinthians tomou na última rodada do Flamengo. E o Botafogo pega o Palmeiras dentro de casa e pega o Cruzeiro fora de casa, então é o nosso adversário. E isso se o Grêmio for campeão... Mas você acha que vai dar um G7? Vai dar um G7 já tá. Mas vai dar um G9, G8? O que você acha? Eu acredito que o Grêmio tem uma grande chance de ser campeão da Libertadores. Por mais que o Lanús e tudo, mas o Grêmio joga direitinho, o time é bom. O Renato, o Portaluppi lá, ele tem o time na mão. E isso conta muito, faz a diferença. Não que o técnico do time deles, do Lanús, não tenha. Mas time por time, o Grêmio, na minha visão, é muito mais time do que o Lanús. Certo. Você acha que vai dar um G8 com o Grêmio? O Flamengo... G8 já tá bom, não tô ser Flamengo, não, né, velho? Eu sou o 8º hoje. Nesse momento, seria bom pra mim. Eu tô buscando o G7. Sim. Mas se for G9, melhor ainda, que a chance aumenta. O problema é pegar o Corinthians no jogo das faixas, como você disse, mas pode ser motivacional pro Corinthians, né, querer ganhar. Não, ninguém já ganhou. Eles querem ganhar a partida pra não carimbarem a faixa. Nós já carimbamos uma faixa esse ano, né? Mas eu acredito que não... Se perder também não tem problema. Eles vão dar a volta olímpica a mesma coisa. Então você acredita que ano que vem nós estamos no Libertadores mais uma vez? Que é o mínimo do mínimo que essa equipe tem que fazer para deixar o nosso ano menos ruim. Boa. É isso aí. Ano que vem, o mínimo do mínimo é deixar esse ano. Não, mas, e lembrando que nós ganhamos nada, ganhamos um campo esse ano. Ou pelo menos um terreno de 58 milhões, porra. Quem dá isso pra alguém? Ganhamos um terreninho, né? Eu ganhei, porque é o lar do oscilar, né? É minha casa minha vida. É um campo pra eu chamar de meu. Lindo, adorei. Ricardo também, eu já perguntei pra mim, vou perguntar de Ricardo, Libertadores ano que vem ou não? Eu acho que classifica sim, eu sempre acreditei, né, não é de agora, e eu acho que vai ser G8. Eu acho que o Grêmio ganha Libertadores. Fica assim, eu fico meio que com o pé atrás, porque o Atlético foi o último campeão, o último brasileiro campeão, eu queria manter o Galo como último campeão da Libertadores, né? Mas se for pro benefício da gente ir pra mais uma, não importa, não. Isso, então vai que seja. Também não acho. acredito que o Flamengo lá vai ganhar a Sul-Americana. Mas é o time eu da falei Colômbia, isso aqui, ô Negão, bem em cima do que você falou no programa anterior. O Corinthians pode até ter motivação pra ganhar o jogo, mas não é a mesma de ser campeão, não. Não é a mesma, não. Tá lá. Amanhã eu vai acredito entregar. Que o Galo ganha os dois próximos jogos e no último programa eu fiquei na dúvida. O segundo jogo da decisão da Libertadores é na Argentina. E contra o Galo, o Grêmio vem 3 dias após. Então vai vir o reserva do reserva da mãe do roupeiro. Campeão, manda o Júnior. Isso. Bom, é isso. Então é isso, gente. Agradecer a todo mundo aí que assistindo aí, agradecendo demais a todo mundo que está se inscrevendo. Continue se inscrevendo. Quem não se inscreveu, assistiu o vídeo até agora, se inscreva lá. Vocês vão ficar atualizados, recebendo todas as atualizações quando nós colocarmos vídeos novos. Vem novidades boas por aí. Se inscreva, manda pro coleguinha lá, pro amigo atleticano, pro que não é atleticano, divulga aí pra gente poder crescer, chegar rumo aos 1000 inscritos pra gente lançar umas novidades aí. Agradecer primeiro você, Ricardo. Muito obrigado aí, quem assistiu até agora. O programa hoje foi bem divertido, né? Sim. Negão, muito obrigado. A gente ter relembrado aí as nossas farras de Galo, né? E, cara, a porta tá aberta, velho. Toda vez que você precisar, se quiser participar do programa, a porta tá aberta, vai ser muito bem-vindo. Com certeza. A gente vai relembrar mais histórias ainda, porque teve muito. É isso Obrigado mesmo. a todos que assistiram até agora e vamos crescer o canal. Isso aí. Vamos sim, vamos marcar próximos do Galo. Você faz questão demais. Participe, tem muita história para contar. Eu agradeço e quando o programa é bom, passa rápido. Eu vim com as 3 histórias para contar aqui, contei uma. Ainda bem que ele lembrou de uma que também das 3. Ótimo. São várias. Vamos ter mais. E vamos, eu quero depois de um jogo, para cornetar, para bem ou para mal. Não, vamos fazer um pós-jogo. Eu sou corneteiro também, como vamos fazer um pós-jogo depois. Obrigado e todo mundo se inscreva aí, o 13, porque 13 é Galo. Isso aí. Né? E o Atlético, a torcida merece mais.
Esses jogadores tinham que olhar para a torcida, olhar para a história, passar uns jogos antigos do Atlético, né? Para eles poderem ver o que é o Atlético. É um time de Série B, ter a melhor média do país no ano que estava disputando a segunda divisão. Esse é o Atlético Mineiro. Um abraço, gente. Aqui é Galo. Então é isso, galera. Muito obrigado pela participação de vocês. Continue assistindo, continue dando like, divulgue pra galera. Quem se inscreveu, se inscreva. Quem assistiu até agora, não se inscreveu, se inscreva, porque é importante pra gente, tá bom? Agradecer ao Major Rock Sports e a todo mundo que apoia e a todos vocês que estão assistindo. E vamos lá, terminar o ano bem, com dignidade. Afinal de contas, 13 é Galo, aqui é Galo, sempre. Valeu! Galo!